E antes da palavra de Deus, eu gostaria de dizer uma coisa aí para você. Entra aí no YouTube, irmão, e digita O Israelita BR. Vai aparecer aí, inscrever-se. Se inscreva, dá o teu like, deixa o teu comentário abençoado, teu comentário santo e cheio da graça de Deus. E Jesus irá te abençoar poderosamente. Depois de você inscrito, vai aparecer do lado o sininho. Aperta no sininho e você terá todas as nossas notificações de quando nós estivermos no ar, em nome de Jesus. Eu quero dizer aí para você que esta palavra, ela ainda vai no ar ainda, viu? Ainda hoje, ainda já vou lançar no ar, viu? Então fica aí conosco, porque Deus tem bênção para você, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja glorificado para a honra e a glória do seu santo e maravilhoso nome. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Meu irmão amado, minha irmã querida, abra aí a tua Bíblia agora no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e verso 21. Vamos falar de algumas coisas que já estão acontecendo e outras que irão acontecer ainda mais, viu? Vamos falar a esse respeito nesta tarde, em nome de Jesus. Pois agora são 13 horas e 11 minutos. Diz assim a palavra de Deus: porque haverá tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, diz a palavra de Deus. Antes da oração, aliás, antes da mensagem, eu quero fazer aqui uma oração, pedindo para que Deus venha abençoar esse copo de água, essa peça de roupa. Pega aí, meu irmão, um copinho de água como esse aqui que eu vou levantar. Eu nunca fiz isso, nunca orei. Você vem de orar aqui. Você tem escutado só o som da minha voz. Mas nessa tarde eu vou fazer isso aqui, viu? Antes da palavra de Deus. Pega a peça de roupa, segura em tuas mãos, firma tua fé em Jesus. Glorioso e eterno Deus, nesta hora, meu Jesus querido, eu te peço, unge esta água, agita essa água, transforma essa água numa água que cura, numa água que liberta, uma água que garante a cura e a libertação através do teu poder, meu Pai amado. Quando esta pessoa beber da mesma ou passar no local afetado, que ela receba a cura e a libertação instantaneamente, conforme a tua palavra santa. Senhor da glória, abençoa também esta peça de roupa que está nas mãos dessa pessoa. Unge essa peça de roupa, quando ela vestir, só colocar as mãos nessa roupa, que ela receba o impacto da cura e da libertação, pois isso acontecia quando o povo na época tocava nos aventais de apóstolo Paulo, viu? Eles eram curados, meu Deus, de qualquer enfermidade. Seja também agora, neste momento, com o meu pedido de oração e essa irmã, esse irmão que está orando juntamente comigo, abençoa-os, transforma, Jesus, a fé deles cada dia mais que passa, para que assim eles possam testemunhar da bênção, da cura e da libertação. Eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Beba dessa água agora, faça uso da mesma e Deus será com você através da tua fé. Graças a Deus por isso. Vamos repetir aí de novo, irmãos, verso 21 do livro de São Mateus, verso 21, capítulo 24, versículo 21, diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais, diz a palavra de Deus. Meu amado, meu querido irmão que nesta hora está aí ouvindo
a palavra santa de Jesus Cristo. Presta atenção, meu irmão. Jesus Cristo, nos últimos dias, Ele tem levantado homens corajosos, homens que não são fracos na fé, homens que lutam, homens que batalham, homens que realmente buscam a presença de Deus, para pregar a sua palavra santa, para anunciar para as pessoas que somente Ele salva, que somente Ele cura. Jesus Cristo, meu irmão, nessa tarde Ele está dando aqui para nós, na palavra dEle, um alerta muito grande, viu? Mas muito grande mesmo, acerca da sua volta, o que vai acontecer. Então não tem escapatória, irmão. Esta semana eu ainda estava conversando com uma pessoa em um determinado lugar, e esta pessoa chegou e eu estava conversando com o dono daquele estabelecimento, e eu olhava para essa pessoa, e Deus falava comigo dentro do meu coração: diga para ele que eu vou dar para ele um grande livramento. Não importa, diga. E eu chamei e perguntei para ele se ele era cristão, e ele disse que era, de uma igreja muito conhecida aqui dentro de Limeira. Eu falei: então melhor ainda para mim falar com você. Deus manda te dizer que você vai ter um grande livramento. Ele fez pouco. Não me maltratou, não me respondeu, mas simplesmente virou as costas. Uma coisa não era nada, né? O recado foi dado. Dali um pouco ele conversando com o dono daquele estabelecimento e eu escutando. Esta semana eu vou pescar em alto mar. Caiu a ficha para mim. Tem pessoas desse tipo, irmãos, que Deus tem tanta misericórdia dele, tanta compaixão dele, que envia os profetas para entregar o recado de Deus, para dar para ele um alerta, e ele muitas das vezes não dá ouvido para a palavra de Deus. Finge que não escutou, que não ouviu. Irmão, no último dia, quando Jesus Cristo voltar, os duvidosos, os mentirosos, os incrédulos, os feiticeiros, os idólatras, os que perseguem, os que falam mal, os que vêem erro nos outros e o erro dele não enxerga. Aquela pessoa que, para ele, se ela tiver de cabelos longos, ali há santidade. Tiver aqueles pelão na perna grande, que Deus o livre, também é santidade. Mas a língua dele é maior do que a sua vestimenta. Vê o erro, vê a falha do seu irmão e não vê o erro dele. Meu irmão, o poder de Deus, a salvação de Deus não está no cabelo. A salvação de Deus não está nas pernas. Posso falar meu português aqui diretamente? Você se zelar, meu irmão, você se zelar, minha irmã, não quer dizer que isto vai te condenar de maneira alguma, viu? De maneira alguma. É você se cuidar e procurar andar fazendo a santa e gloriosa palavra. Outro dia também eu estava pregando a palavra de Deus e prestando atenção para um senhor. Ali me dizia: morrer já era. Eu tenho sofrimento, eu passo por luta, eu passo por angústia. Meus amigos não me visitam, meus colegas me abandonaram, os irmãos não vão mais da igreja, não vão mais orar por mim em casa. Eu estou sofrendo e não vai ninguém. Parece que Deus me abandonou. Os homens me abandonou. E eu estou sozinho. Se enganou. Eu fiquei pensando comigo, meu irmão. Se eu fosse ligar para isso, eu estaria em desespero. Eu estaria em aflição. Sabe por que eu não ligo? Porque quando eu saio
com o meu carro, vou viajar ou fazer um passeio, ou vou no posto de gasolina abastecer, lá tem uma pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus, precisando ouvir que Jesus Cristo está voltando e sobre as coisas que irão acontecer, e eu tenho testemunho disso. Pessoas que estavam comigo dentro do meu carro. Falou para mim, eu não tenho essa coragem de pregar, pois eu tenho. Eu não tenho coragem de ir para o inferno. Ainda existe pessoas que têm medo, meu irmão. Ainda existe pessoas que se apavoram. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão, e você ainda está perdendo tempo, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco haverá. Meu irmão, os cumprimentos da palavra de Deus está se cumprindo, irmão. Está se cumprindo, irmã. É guerra. É fome. É peste. É pessoas lutando pela sobrevivência na face da terra. Nós vimos aí, há poucos dias, esse grande terremoto que deu aí nos Estados Unidos. Eu quero pedir a esse irmão que está ligando para mim, que liga daqui um pouco, eu estou em audiência, irmão. Então, irmão, a gente fica numa situação, o terremoto que abala, mata mais de 5 milhões de pessoas. O repórter falou que é 2 bombas com o poder de Hiroshima, que foi solto uma só aquela vez, fez uma grande destruição. Esse terremoto foi comparado a 2 bombas. Dessas bombas que foram soltas lá no Japão na época. Destruiu, não, ceifou vidas, pessoas morreram soterradas, pessoas morreram sem ter nenhum tempo de arrependimento dos seus erros e dos seus pecados. Quantas pessoas que estavam naquele lugar que ouviram a palavra de Deus e não aceitou. Aí a morte vem, e vem de uma hora para outra, ceifa a vida da pessoa, e a pessoa morre sem tempo de arrependimento. E daí, pastor, daí, irmãos, que Jesus Cristo deu fôlego de vida. O nosso país é um país abençoado por Deus. O nosso país é um país cheio da graça de Deus. Há poucos dias tivemos aí, vamos falar aí o tipo de uma guerra aí no nosso Congresso lá, as pessoas revoltadas porque um ganhou, o outro perdeu, entraram lá dentro, quebraram, fizeram tudo. O que é isso, irmão? Desentendimento, cristãs, pessoas servas de Deus, misturada com isto. Irmãos, pessoas servas de Deus, misturada com isso. Eu vou tocar um hino para atender esse irmão aqui que está ligando, e eu estou agora em programação, os irmãos me perdoam, eu vou interromper aqui a minha transmissão aqui, para poder atender esse irmão agora, viu, irmãos? Só um minutinho, já já nós voltamos em nome de Jesus.
da tristeza me tirou. Nas suas cordas, melodias encontrei, para louvar o santo nome do Senhor. Nas suas cordas, melodias... Graças a Deus, irmãos, estamos de volta, somos interrompidos aqui por uma ligação, mas nós já estamos de volta de novo, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, dando continuidade na palavra de Deus aí, nós estamos sem tempo. E o pouquinho de tempo que nos resta, vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é um Deus que tem poder. Vamos falar disso que nós acabamos de ler aqui, irmãos. Olha para vocês verem, eu vou repetir de novo. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais, disse o Senhor Jesus Cristo. Vai haver ainda tribulação. Não é essa de agora não, esse terremotinho que deu nos Estados Unidos, não. Não é essa bagunça que fizeram no Congresso aí em Brasília, não. Não é isso, não. Ainda haverá uma grande aflição, uma grande tribulação, como nunca houve na face da terra. E tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não aceitam a Jesus como Salvador. Não aceitar o pastor Lindolfo. Pastor Lindolfo não tem poder para salvar, pastor Lindolfo não tem poder para curar. O único que tem poder, meu irmão, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É esse e acabou. É esse aí e acabou. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. E tem pessoas que andam aí com um crucifixo pendurado no pescoço, com um rosário pendurado no painel do carro, com a imagem da Aparecida feito slogan no seu carro. E diz: eu sou salvo a minha mãe. Ela me salva. Aparecida não tem poder nenhum, meu irmão, minha irmã, para salvar ninguém, não. Não tem. Mas por que, pastor? Ela não é Nossa Senhora, pode ser tua. Ela não foi e nunca será. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, meu irmão, que ninguém foi para o céu, senão aquele que do céu desceu. E o nome dele é Jesus, o Filho do Deus vivo de Israel. Maria, que é a Aparecida que eles falam lá, porque apelidaram ela com esse nome, ela dorme e reposa num local de descanso, aguardando a vinda do seu Filho amado para ser ressuscitada no último dia e subir juntamente com a igreja ao encontro do Deus Todo-Poderoso. Quando eu era católico, apostólico, romano, eu disse agora, católico, apostólico, romano, não é cistercinho, marca barbante que a turma reza aí não. Nós ficávamos, era 2h30 de joelhos. E ai de quem se levantasse, viu? Hoje em dia você vai aí num terço, numa reza aí, você chega lá que você vê de gente falando palavrões, pessoas tirando sarro, pessoas caçoando, não tem mais respeito de primeiro, os católicos não eram assim não. Eu estou falando com um caso de conhecimento, eu venho de lá. Eu acreditava em São Jorge Guerreiro, em Santo Antônio, eu acreditava na Aparecida, Tomé, em Pedro, Tiago e em João. E até esmola eu pedi na rua. Porque esses santos que eu acreditava, nenhum deles estavam ali para me socorrer. Mas no dia em que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu encontrei paz, eu encontrei alívio.
Não que o diabo não tenha me perturbado, procurado roubar a minha paz, fazer até com que eu venha pecar um pecado tão grave contra certo tipo de pessoas que existe até mesmo no lugar onde eu moro, que eu vá fazer a vontade do diabo. Não, se eu já não fiz, jamais farei. Mas farei a vontade do Deus Todo-Poderoso, anunciando que só Jesus salva, que só Jesus cura. Anunciando que ainda haverá a grande tribulação, diz a palavra de Deus, como nunca houve desde o princípio que o mundo se formou o mundo até o dia de hoje. Então é momento de nós vivermos prostrados nos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois Ele é o único que salva, Ele é o único que batiza com o Espírito Santo e Ele é o único que nos garante a salvação eterna. Ô incrédulo, aceita Jesus enquanto você tem tempo de vida. Aceita Jesus enquanto há tempo de arrependimento para você. Mais uma vez, olha aí no verso 21 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, diz, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. É o fim. Jesus está voltando. Guerra, fome, peste, terremoto, desgraças e mais desgraças em vários lugares, segundo a palavra de Deus, meu irmão. As pessoas aflitas, as pessoas tão tribulosas que não encontram paz. E vem aí mais tribulação. Estou falando que a Bíblia está falando aqui, viu? Eu não estou profetizando, não. É a palavra de Deus falando. Que haverá ainda tão grande aflição como jamais houve desde o princípio do mundo. E o que você está fazendo aí, rapaz? Você está perdendo o teu tempo de meter o pau no pastor Lindolfo, no pastor Paulo, no pastor Cláudio, no pastor Luciano, no pastor Pedro. Você está perdendo todo o teu tempo. Olha para o teu erro, olha para o teu pecado e se conserta na presença de Deus. Certo dia eu estava pregando e minha mensagem foi interrompida com uma senhora que perguntou para mim: pastor, mulher que corta o cabelo herda a salvação? Mulher que depila as pernas herda a salvação? Mulher que depila, pastor, as sobrancelhas herda a salvação? O homem que deixa o cabelo crescer herda a salvação? O homem que pinta o cabelo herda a salvação? Eu disse para ela: você não sabe com o cara chato que você está falando aqui, viu? Na época eu não tinha nem um fiozinho de cabelo branco na cabeça. Você está falando com um camarada que é tão dengoso de uma certa maneira que eu não deixo nem a minha esposa andar como um certo tipo de crente anda. Agora que bonitinho eu de terno, de gravata, cabelo aí pintadinho, minha mulher parecendo uma toda esfarrapada junto comigo. E ainda diz: eu sou mulher do pastor fulano de tal, com todo orgulho. E para apontar o dedo, meu irmão, socar o dedo, você toma cuidado, você não aponta o dedo para mim não, que você cai do cavalo comigo, hein? E como cai? Você não crê em revelação falar isso, pastor? Creio. Você não crê no Espírito Santo? Creio. Eu não creio na meninice, na molecagem que está tendo dentro da igreja. Agora você não pode ir na igreja, se tiver sem gravata, não sabe meu público, vai se converter, cara. Vai aceitar Jesus de novo como teu Salvador. Eu disse para a irmã: olha, irmã, São João capítulo 8, Jesus fala de uma mulher. São João capítulo 8, sim. Jesus fala de uma mulher que ela era prostituta.
ela ia ser morta a pedradas. E Jesus olhou para os seus acusadores. Veja bem, ela estava em adultério, eles acusaram, eles apontaram o erro daquela mulher. Tal mulher precisa ser morta, e a pedrada segunda morta, segunda a lei de Moisés, ela tem que morrer. E Jesus, olhando para eles, disse: quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Foi embora todo mundo. Ficou só Jesus e ela. E Jesus, olhando para ela, era toda aflita, toda apavorada, pensando como ela se ia lhe condenar, disse: cadê teus acusadores, mulher? Não sei, Senhor. Foi embora todo mundo, só ficando eu e ti. Então vai em paz. Nem tampouco eu te condeno. Vá em paz e não peques mais, dizia Jesus para aquela mulher, viu? Vá em paz e não peques mais, dizia Jesus Cristo. Eu falei para essa irmã. Não, quem então pode nos condenar? Falei para ela: a tua língua comprida. Os teus olhos para olhar para a irmãzinha, para o pastor da igreja. Pastor não pode pintar o cabelo, que vai para o inferno. Não pode depilar a sobrancelha, que vai para o inferno. Não pode rapar as axilas, porque vai para o inferno. Irmã, vai se converter. Aceita Jesus como teu único suficiente Salvador. E quando eu vi, tinha falado: eu não tenho papas na língua. Quer se dar bem com o pastor Lindolfo? Não vem com onda comigo, não, hein? Porque a palavra de Deus não me ensinou assim. Ela me ensinou pregar e anunciar o que está escrito aqui. Haverá uma grande tribulação jamais vista sobre a face da terra. Aí o incrédulo fala assim: se eu morrer, eu vou embora, a minha mãezinha Cida, Aparecida, vai lá e me leva aos braços do meu Redentor. Você vai direitinho para o inferno, com Aparecida e tudo, caboclo. Porque a mãe de Jesus Cristo, quando ela for ressuscitada, ela subirá junto com a igreja ao encontro do Deus Todo-Poderoso de Israel. Pedro não tem poder para salvar, Tiago não tem poder para salvar, Aparecida do aflito, Aparecida do desesperado. Rapaz, é um monte de cedo que eu vou te dizer para você uma coisa. Não tem poder para isso. O único que tem poder, o nome dele é chamado Jesus Cristo. Mas se eu morrer, ela vai me salvar. Rapaz, a Bíblia diz, Daniel, me falha a memória, capítulo 12, que muitos dos que dormem sobre o pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, diz a palavra de Deus. Esta é a obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele quer te curar, Ele quer te libertar e quer salvar a tua alma. Eu estou falando aqui e eu sinto que tem uma senhora aí me ouvindo nessa tarde. Você tem sentido o teu coração por diversas vezes arder de vontade de fazer a obra de Deus e está sem oportunidade dentro da tua igreja. Pede para o pastor aí, minha irmã. Por mais simples que você vai fazer, deixa eu zerar da igreja, deixa eu vir aqui passar um paninho no púlpito onde os santos de Deus ficam, limpar os bancos, limpar os chão, deixa eu trabalhar na casa de Deus, deixa eu ser uma recepcionista, me ajuda, pastor, eu quero crescer, eu quero trabalhar para Jesus. Seja meu irmão, seja minha irmã, seja um exemplo dentro da igreja. Eu cheguei a lavar carro antes de ser consagrado a pastor. O missionário pegar um balde com um monte de esponja lá, tudo molhado de sabão, e fazia eu limpar, eu e um outro pastor lá. E nós fizemos. Não dissemos não. Lavamos e o nome de Jesus foi glorificado. Então se coloque na presença de Deus e veja, irmãos, Jesus Cristo está voltando, mas ainda haverá uma grande luta, uma grande tribulação sobre a face da terra, como nunca houve no mundo inteiro. Esta haverá.
Essa doença que passou aí, que ainda não passou, ainda há pessoas usando até máscara. Ainda. Foi o primeiro chacoalhão, foi o segundo. E os crentes estavam dormindo e não se despertaram, porque o que eu vi numa manifestação em Brasília, cristão que não tem um pingo de desconfiômetro, de joelhos dobrados no meio da incredulidade e gritando lá, ajuda que fulano não entra, que Beltrano entre. Aonde está o entendimento dessas pessoas? Agora eu posso falar, se o Lula entrou no local lá, foi porque Deus permitiu. Se ele faz alguma coisa, deixa de fazer, porque Deus permitiu, e para fechar a boca de muitos cristãos. Nós, irmãos, não temos direito de blasfemar, não. O nosso único direito que nós temos diante de Deus é louvar, glorificar, exaltar e orar pelas pessoas, e não olhar para os erros dos outros, mas se consertar cada dia mais que passa na presença de Deus. Então Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Ele está voltando. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra de Deus, irmão. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão querido, minha irmã querida, estamos terminando mais um programa pelas ondas do rádio. Fique conosco. Você que vai ouvir esse programa daqui a um pouco, à meia-noite, à tarde, à 1h da manhã, amanhã no sábado.